Antes de tudo, respire. Sim, respire fundo. Porque o que você vai ouvir hoje não é apenas um vídeo. É um espelho. Um daqueles espelhos que a vida coloca diante de nós quando já não conseguimos mais nos reconhecer tentando agradar todo mundo. Você já foi ignorado por alguém que dizia se importar? Já sentiu que, quanto mais você tentava se explicar, mais o outro se afastava, como se sua presença fosse invisível, até que você resolvesse se calar? A verdade é que há momentos em que o silêncio se torna o único idioma que a dignidade entende. E quando isso acontece, algo muda, não nos outros, mas em você. Hoje, aqui no Imbatível Estoico, vamos caminhar juntos por 11 atitudes silenciosas, serenas, mas poderosas, que não exigem explicações nem justificativas. Atitudes que, ao serem cultivadas, não provocam arrependimento nos outros por vingança, mas sim por consciência. E a consciência, ela não grita. Ela sussurra, tarde demais. Mas antes de começarmos essa jornada de reencontro com a sua presença, com o seu valor e com o seu centro, eu te convido para um gesto simples, mas significativo. Inscreva-se aqui no canal Imbatível Estoico, não para ser apenas mais um número, mas para fazer parte de uma comunidade que valoriza o que o mundo costuma desprezar: o silêncio nobre, a paz interior e a lucidez madura. Curta este vídeo se ele tocar algo em você, e compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso mais do que você imagina. Comente: qual foi a última vez que você se escolheu? Lembre-se, às vezes, a maior revolução começa com um não dito em voz baixa. E às vezes, o mais transformador não é o que você diz, é o que você decide não dizer mais. Vamos começar. Parte 1. A verdade é silenciosa, mas incontestável. A verdade nunca precisou levantar a voz. Ela não se impõe, apenas permanece. Quem não te valorizava, sempre esperou que você estivesse ali, disponível, previsível, submisso. Como um banco de praça que ninguém agradece por estar lá, mas todos se incomodam quando desaparece. Você não era pessoa, era função. E quando uma função deixa de servir, ela é substituída. Mas o estoico não implora. Ele não dramatiza. Ele apenas se cala. E o silêncio? O silêncio tem um poder que poucos suportam. É nele que a consciência do outro começa a gritar. A ausência de reações é como o espelho. Revela ao outro o que ele próprio não queria ver. O que antes era conforto, agora se transforma em desconforto. Durante muito tempo, você correu. Correu para ser respondido, para não ser esquecido, para não parecer exigente. Escreveu, apagou, escreveu de novo. Tentou parecer leve, bem-humorado, equilibrado. Mesmo quando por dentro, tudo implorava por um pouco de reciprocidade. Você se doava como quem entrega flores em um jardim fechado. Tudo florescia do lado de fora, mas você murchava por dentro. Você ajustou o tom, evitou o conflito, releu cada mensagem tentando entender onde perdeu valor. Fez de tudo para não parecer carente. E mesmo assim, se sentia invisível. Quantas vezes você precisou se apagar para não ser deixado para trás? No trabalho, você esticava o horário. Fazia o que ninguém queria fazer. Aceitava tarefas que ultrapassavam o razoável. E sorria, não por gratidão, mas por medo. Medo de não ser mais útil. E ser inútil, você sentia, era o mesmo que ser esquecido. Na amizade, você cedia. Estava sempre presente. Era apoio, escuta, ombro. Mas quando foi sua vez de precisar, o mundo ficou mudo. Como se sua dor fosse inconveniente. Como se seu sofrimento fosse exagero. E então veio a dúvida: será que estou exigindo demais, ou apenas me acostumei a receber de menos? Vivemos em uma cultura que recompensa a pressa, a urgência, a performance. Likes, metas, entregas. Você aprende que, se não responder rápido, perde relevância. Que se não se mostrar útil, perde espaço. Que, se parar, será substituído. Mas o estoicismo ensina o oposto. Ensina que você só perde aquilo que nunca foi realmente seu.
que aquilo que é seu encontrará um caminho, e o que não é, cairá pelo próprio peso. Epicteto nos lembra: não é seu dever agradar os outros. Seu único dever é não trair a si mesmo. É quando você entende isso que tudo começa a mudar. E no começo, esse despertar assusta. Parece que você vai perder tudo: os laços, os contatos, as oportunidades. Mas aos poucos, você percebe: o que te esgotava não era o mundo, era a velocidade com que você corria atrás dele. Você começa a parar, a respirar, a pensar antes de responder, a observar antes de se doar. E no início, essa calma parece rejeição, mas é apenas discernimento. Você deixa de implorar por espaço e passa a ocupar o seu lugar. Essa mudança não exige discursos, nem confrontos. Ela acontece no silêncio, no bom dia não enviado, na mensagem que você não responde imediatamente, no convite que você recusa sem culpa, no pensamento que diz: eu posso, mas não preciso mais. E quem antes manipulava sua urgência, agora se assusta com sua serenidade, porque sua ausência revela algo que sua presença jamais conseguiu: que você não está mais ali por necessidade, mas por escolha. Que você não está mais tentando agradar, mas tentando se preservar. Marco Aurélio escreveu: aquilo que te incomoda não está na ação do outro, mas no poder que você entrega a ela. Essa frase, lida com calma, muda vidas. Quando você para de correr, o mundo corre para entender o que aconteceu. E nessa confusão do outro, você encontra sua clareza. A clareza de quem não precisa provar mais nada. De quem sabe o próprio valor. De quem entendeu, finalmente, que dignidade não é barganha. É estado de espírito. Talvez você não perceba de imediato, mas o silêncio começa a operar milagres. As conversas que antes te feriam, agora te entediam. As relações que antes te prendiam, agora te libertam. E aquele desejo de ser notado, desaparece. Porque, pela primeira vez, você se vê com inteireza, com leveza, com verdade. E o mais impressionante: isso basta. Parte 2. Quando você para de correr. No início, parar parece abandono, parece desistência. Você sente como se estivesse deixando tudo escapar pelos dedos. Como se, ao desacelerar, o mundo fosse esquecer de você. E talvez esqueça mesmo. Mas aos poucos, você entende: o que te esquecia quando você estava presente, jamais te valorizará quando estiver ausente. Parar de correr é como abandonar uma dança onde só você se movia, onde cada passo seu era um pedido de atenção, cada gesto uma esperança muda. E quando você para, o outro tropeça no próprio vazio. Porque era o seu movimento que sustentava a ilusão do laço. Era sua pressa que disfarçava a ausência alheia. Você começa a perceber que estar disponível o tempo todo é uma forma de abandono. Abandono de si. Que responder imediatamente é ceder o próprio ritmo ao outro. Que se moldar para caber não é adaptação, é autotraição. E então, um dia, você responde quando quer. E sente culpa. Mas logo depois, sente alívio. Porque não é vingança. É clareza. Você diz não com serenidade. Deixa mensagens no vácuo, não por desprezo, mas porque entendeu que nem toda conversa merece resposta. Você começa a se proteger do excesso de entrega, do excesso de expectativa, do excesso de barulho. E o silêncio se torna sagrado. Não o silêncio que se cala por medo, mas aquele que observa com calma, que escolhe o momento de agir, que não se apressa, não se obriga, não se justifica. Esse silêncio não grita, ele apenas existe. E basta. As pessoas ao redor não sabem como lidar com isso, porque estavam acostumadas com a sua pressa, com a sua urgência em manter vínculos, mesmo quando só você lutava por eles. Agora que você caminha em paz, cada passo seu se torna um espelho desconfortável para quem só sabia se relacionar com você na velocidade do controle. Você começa a ver com nitidez quem fica, quem some, quem estranha seu novo ritmo e tenta te acelerar de novo.
Quem se beneficiava da sua pressa começa a sentir falta daquilo que você dava sem perceber. O bom dia antecipado. O convite feito por educação. A iniciativa que partia sempre de você. Quando você para, o que era hábito vira ausência. E a ausência, quando não é respeitada, revela o egoísmo de quem nunca soube te ver inteiro. Marco Aurélio dizia: o que é seu encontrará um caminho até você. O que não é se perderá pelo próprio peso. E é exatamente isso que você passa a testemunhar. O que é laço de verdade, permanece. O que era conveniência, escorre pelos cantos. Você se senta, respira. Pela primeira vez, sente que o tempo está a seu favor. Que não precisa correr para ser escolhido. Que não precisa forçar presença para não ser esquecido. Você já se escolheu, e isso muda tudo. Essa pausa que parece simples é, na verdade, um ato revolucionário. Você descobre que a pressa te tirava do centro. Que o medo de ser deixado te levava a lugares que não te mereciam. Que o impulso de agradar te afastava de quem você era. E ao parar, você volta. Volta para si. Volta para hábitos que havia abandonado tentando manter outros. Volta para o silêncio que cura. Para a rotina que te sustenta. Para a presença que não se dobra mais. Você olha para trás e percebe, durante anos, sua vida foi moldada pela ansiedade de ser aceito. Agora, ela começa a ser guiada pela tranquilidade de ser verdadeiro. Você deixa de se perder em tentativas, em explicações, em esperas, e começa a caminhar com quem caminha com você. Simples assim. As pessoas vão tentar te testar. Vão dizer que você está distante, frio, arrogante. Mas não é verdade. Você só está em paz. E a paz, para quem vive do caos, é ofensiva. Você começa a ver atrasos como prioridades mal definidas, ausências como escolhas, desculpas como falta de respeito disfarçada. E o outro sente que já não é centro, que não te desorganiza mais, que não tem mais acesso à sua urgência. Epicteto dizia: não é o que te acontece que te fere, mas o julgamento que você faz sobre isso. E você para de julgar o outro, para de esperar o que não veio, para de interpretar silêncios como sinais. Agora, você apenas observa, com lucidez, com calma, com presença. Você não corre mais, você caminha, porque agora, finalmente, sabe para onde está indo. Parte 3. O olhar que não pede. Há um momento em que o corpo silencia, mas o olhar fala. Fala do que foi visto, do que foi suportado, do que não será mais tolerado. É um olhar diferente. Não é bravo, nem triste. É só lúcido. Esse olhar, antes esperançoso, agora é espelho. Ele não implora mais. Ele revela. Revela que você já viu o suficiente, ouviu demais, esperou por tempo demais. Não há mais súplica. Não há mais tentativa de convencer. Só presença. Durante muito tempo, seu olhar buscava migalhas, uma resposta, um gesto, um estou aqui. Você lia e relia mensagens, interpretava pausas, tentava adivinhar sentimentos alheios como se fosse possível salvar o que o outro não queria sequer carregar. Mas agora, você apenas observa. Observa o silêncio, os atrasos, a ausência. E entende, tudo isso sempre foi escolha. Você só não via porque queria acreditar que era distração, correria, cansaço. Mas a verdade é que quem quer, se mostra. Quem não quer, se esconde. E então você muda o olhar. E com ele, tudo muda ao redor. Você já não está mais no modo espera. Já não analisa cada vírgula. Já não procura sinais. Você apenas está. Com presença. Com firmeza. Com clareza. Esse novo olhar confunde. Desarma. Desestabiliza. Porque quem se acostumou com sua ansiedade, com sua antecipação, com sua necessidade de confirmar, agora encontra um espaço onde só há certeza, a sua. Aquele que se alimentava da sua urgência agora encontra um silêncio que não abre mais porta, que não se justifica, que não explica,
Seu olhar virou uma porta fechada. E quem se beneficiava da entrada livre, agora não tem mais chave. Marco Aurélio dizia: o que te incomoda não está na ação do outro, mas no poder que você entrega a ela. E agora você entende. Não é sobre reagir ao outro, é sobre não ceder mais o próprio eixo. Seu olhar antes era farol buscando navios que jamais chegariam. Agora é continente. Não precisa mais enviar luz, ele simplesmente está. E o que for verdadeiro, virá até ele. Essa mudança é sutil. Não há anúncio. Não há declaração. Há apenas uma firmeza interna que dispensa palavras. Você já não se curva diante de quem não se move. Já não desvia os olhos diante de quem te ignora. Seu silêncio, antes interpretado como fraqueza, agora revela força. Porque ele não se esconde mais. Ele permanece. Aqueles que te viam como previsível agora te olham como enigma. Porque você não pede, não força, não reage. Você apenas vê. E quem é visto assim, sem filtro, se vê obrigado a encarar a própria ausência. Você percebe que não precisa mais argumentar, nem convencer, nem insistir. Porque seu olhar agora tem uma direção. Ele aponta para dentro. E isso basta. Esse olhar não é vingativo. Ele é libertador. Ele diz, sem dizer: eu não estou mais aqui por você. Estou por mim. Ele não fere, mas foca. Ele não cobra, mas delimita. Ele não implora, mas escolhe. Sêneca escreveu: quem vive para agradar os outros, vive como escravo. E é quando você para de agradar, que finalmente começa a viver. Seu olhar agora é bússola. Não segue multidões, não busca plateias. Ele se volta ao que é essencial, ao que é real, ao que permanece quando o barulho cessa. E, curiosamente, é esse olhar que mais atrai. Porque quem o encontra percebe que não há mais espaço para jogos, que não há mais brecha para manipulação, que não há mais urgência em ser aceito. Você passou tanto tempo tentando ser lido corretamente que esqueceu do poder que há em simplesmente se calar. Agora, quem quiser te conhecer de verdade, terá que aprender a ler o silêncio dos teus olhos. Porque eles não brilham mais por elogio, brilham por paz. E quem te perdeu enquanto você ainda explicava, agora não te alcança mais, mesmo que grite. Parte 4. A paz que incomoda. Há uma paz que não se grita, mas que ecoa. Ela não pede espaço, apenas se instala. E quando chega, desorganiza o mundo ao redor. Porque o mundo se acostumou com sua desordem. Essa paz não é feita de respostas rápidas, nem de sorrisos forçados. Ela nasce do cansaço, do limite, do dia em que você, pela primeira vez, escolheu não mais reagir. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Você não se ausenta para causar. Você se ausenta para não se perder. E é aí que tudo começa a incomodar. Aquela mensagem que você não respondeu. Aquela ligação que você não retornou. Aquele grupo do qual você saiu sem dizer nada. De repente, sua ausência vira ruído. Mas o incômodo não vem do que você fez. Vem do que você parou de fazer. Você parou de tentar. Parou de explicar. Parou de se justificar. E, principalmente, parou de insistir onde já não havia espaço. Sua presença, agora, não se dobra mais para caber. Ela se apresenta. E quem quiser, que aprenda a lidar. Sua calma virou ameaça. Seu silêncio, afronta. Sua firmeza, arrogância, aos olhos de quem se beneficiava da sua instabilidade. Antes, bastava um olhar torto para você correr atrás. Hoje, nem gritos te movem. E isso desnorteia. Porque há pessoas que só sabem lidar com você fragmentado. Sua versão inteira as assusta. Sua paz evidencia o barulho delas. Sua firmeza expõe a manipulação que antes passava despercebida. Você começa a ser acusado de ter mudado. Mas a verdade é que você apenas parou de permitir. Parou de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Parou de aceitar convites vazios como se fossem afeto.
Parou de fazer parte de dinâmicas que exigiam que você se abandonasse para permanecer. E então eles dizem: você está diferente. Você está frio. Você se afastou. E, sim, você se afastou. Mas não deles, de tudo aquilo que te tirava do eixo. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar de quem te fez mal é não se tornar como ele. E é isso que você faz. Você não rebate, não explica, não confronta. Você simplesmente permanece. E isso, para muitos, é insuportável. Porque quem esperava barulho encontra silêncio. Quem esperava drama encontra equilíbrio. Quem esperava o velho você, encontra alguém que não cabe mais naquela versão. E isso machuca. Machuca mais do que qualquer briga. Porque não há palco. Não há plateia. Só ausência. E a ausência, quando carregada de dignidade, ensina o que 1000 discursos não conseguiriam. Sua paz agora é um espelho. E nem todos estão prontos para se ver. Alguns vão tentar te provocar, te cutucar, te testar, só para te arrancar da serenidade que eles não suportam ver. Mas você não cede, porque agora sabe o preço de se abandonar. E não há mais nada lá fora que valha o risco de perder a si mesmo de novo. Sua serenidade virou limite. Sua ausência virou filtro. Sua tranquilidade virou muralha. Você já não precisa mais gritar que está bem, porque o silêncio agora fala por você. E, curiosamente, quanto mais quieto você fica, mais barulho fazem aqueles que antes não te escutavam. Parte 5. A ausência que ensina. A ausência é como o vento. Ela não tem forma, mas move tudo. Você não precisa fazer alarde. Basta parar. E o mundo começa a escutar o que antes ignorava. No começo, sua ausência não faz falta. As conversas seguem. As mensagens continuam. A rotina permanece. E você, por dentro, sente o baque. A dúvida sussurra. Será que ninguém se importava? Será que eu era mesmo dispensável? Mas com o tempo, você entende. Não é o sumiço que fere. É a insistência em permanecer onde você já não cabia. A ausência é aula para quem nunca aprendeu a te valorizar. É espelho para quem só te via como recurso. É resposta para quem esperava sua reação e encontrou seu silêncio. Você não some para causar dor. Você some para parar de sentir a sua. E isso é o que mais perturba quem te perdeu. Não houve briga, nem drama, nem despedida. Apenas o vazio. O tipo de vazio que não berra, mas pesa. Epicteto dizia: se alguém te trata como descartável, ajude-o, descarte-se. Você faz isso. Sem rancor, sem escândalo, sem indiretas. Apenas vai. Sai de grupos. Desinstala aplicativos. Silencia notificações. Cancela almoços forçados. E de repente, você deixa de ser encontrado. Na semana em que te procuram, você já não está mais ali. No dia em que precisam de algo, sua presença não é mais opção. A ausência, agora, ensina. Ensina que sua presença constante era escolha, não obrigação. Ensina que sua atenção não era garantia, mas oferta. Ensina que você se retirou não por fraqueza, mas porque finalmente entendeu que paz não é luxo, é necessidade. E o mais surpreendente, quem te ignorava, agora se incomoda com sua ausência. Quem zombava da sua entrega, agora estranha sua indiferença. Quem brincava com sua disposição, agora sente que perdeu algo. Mas não sabe o que. É que a ausência não explica. Ela só revela. Revela o espaço que você ocupava. Revela o silêncio que você preenchia. Revela o quanto você era base. Mesmo quando os outros não reconheciam. Alguns tentarão voltar. Com mensagens ensaiadas. Com palavras doces. Com desculpas atrasadas. Mas você não volta. Não por orgulho, mas por lucidez. Porque agora você sabe. Sentir falta não é o mesmo que se importar. E ter saudade não é razão suficiente para se ferir de novo. A saudade, muitas vezes, é apenas o eco de um hábito.
E não há nada mais perigoso do que confundir vício emocional com amor verdadeiro. Marco Aurélio escreveu: quando acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei a ingratidão, a indiferença, o egoísmo, mas nada disso me pertence. E você começa a viver assim. Deixa de pertencer aos lugares que te sugavam. Deixa de ficar disponível para quem só te acessava por conveniência. Deixa de tentar se encaixar onde o espaço nunca foi seu. A ausência agora é sua forma de cuidar de si, do que restou, do que você está construindo em silêncio. E quem esperava ver você quebrado, descobre que você apenas parou de se moldar. Sua ausência agora ensina o que sua insistência jamais conseguiu. Ensina que você não volta. Não porque odeia, mas porque aprendeu a amar-se. E ninguém que realmente te valoriza precisa perder você para enxergar. Essa lição é dura, mas é definitiva. Parte 6. O corte silencioso. As pessoas esperam o fim dramático. Esperam o grito, a lágrima, a porta batida, o texto longo cheio de desabafo. Porque enquanto você briga, você ainda está disponível. Enquanto você explica, você ainda está tentando. Enquanto você justifica, você ainda quer permanecer. Mas quando você simplesmente para de responder, para de aparecer, para de tentar, o desespero começa. O corte silencioso não avisa, não ameaça, não deixa pistas. Ele apenas acontece. Você não bloqueia, mas também não responde. Você está visível, mas inacessível. Presente, mas inalcançável. E isso enlouquece, porque não há o que interpretar. Não há vírgula, nem reticência. Só um ponto final, seco, calmo, firme. Você já não confronta, não revida, não rebate. Você aprendeu que até o silêncio pode ser distorcido. Então você não dá nem isso. Sêneca dizia: quando você está certo do seu caminho, não precisa da aprovação de ninguém. E é exatamente isso que acontece. Você para de buscar explicações. Para de querer ser compreendido. Para de suplicar compreensão onde nunca houve escuta. Você não precisa mais provar que foi leal. Quem quiser saber, que reveja os próprios esquecimentos. Quem quiser entender, que reveja os próprios descasos. O corte silencioso não é uma vingança. É uma libertação. Você não deseja o mal. Apenas não deseja mais estar onde só existia desgaste. E o mais cruel, para quem te perdeu, é que você não cortou por ódio. Você cortou por amor próprio. Esse tipo de corte não sangra o outro. Sangra apenas o que em você ainda insistia em ficar. Você deixa o grupo e ninguém pergunta por quê. Você sai da conversa e ninguém percebe no dia. Mas, com o tempo, o vazio pesa. E o outro nota. Não é a sua voz que faz falta. É o que ela carregava. Cuidado, presença, paciência, acolhimento. Agora tudo isso se foi. E quem se acostumou com sua doação constante, não sabe mais como te acessar. Você não volta. Não porque ficou frio, mas porque finalmente se aqueceu com sua própria presença. Você entendeu que alguns ciclos não precisam de portões. Precisam de paredes. Não para afastar o outro, mas para impedir que você mesmo entre de novo. E quando o outro percebe que o seu silêncio é definitivo, aí sim, começa o verdadeiro arrependimento. Mas já é tarde, porque agora você não corta para machucar. Você corta para respirar. Parte 7. A liberdade de não reagir. Há uma força que não faz barulho. Ela não se impõe, não se exibe. Mas quando chega, ninguém mais tem poder sobre você. Essa força se chama liberdade de não reagir. É quando você escuta uma provocação e escolhe o silêncio. Quando você lê uma mensagem venenosa e decide não responder. Quando alguém te empurra para o jogo do ego e você nem entra na arena. No começo, isso parece covardia. Parece fraqueza. Até que você percebe. Não há nada mais poderoso do que estar em paz quando o mundo tenta te tirar dela. Você já gritou demais.
Já explicou demais. Já argumentou para quem só queria vencer a discussão, nunca te entender. Hoje, você apenas respira e escolhe não se perder em nenhuma guerra. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar de quem te fez mal é não se tornar como ele. E é isso que você faz. Você não rebaixa seu tom. Não responde no mesmo nível. Não joga lama só porque te jogaram pedras. Sua calma agora é sua muralha. Sua maturidade é sua armadura. Porque você entende que nem todo ataque merece defesa. Nem toda provocação merece palco. Nem todo mundo merece o acesso à sua energia. Você não aceita mais convites disfarçados de armadilhas emocionais. Não entra em debates que inflam apenas os egos. Não corre atrás de quem se alimenta da sua reação. E o mais curioso, quem antes zombava da sua entrega agora se incomoda com a sua ausência. Porque sua reação era alimento. Era controle. Era alívio para o vazio do outro. Hoje, ao não reagir, você mostra que está inteiro. E isso, para muitos, é intolerável. Sua liberdade de não reagir desarma. Ela mostra que você não está mais acessível para jogos. Que não dança mais conforme o drama. Que não precisa vencer ninguém para estar bem. Você apenas está presente, imperturbável. Sêneca escreveu: só é livre aquele que governa a si mesmo. E agora, você se governa. Você já não precisa dizer que está bem. Sua serenidade diz por você. Você não precisa mais provar que tem razão. Sua ausência nas discussões já mostra que não vale a pena discutir. E quando te acusam de frieza, você apenas sorri. Porque sabe que sua paz custou caro demais para ser trocada por qualquer calor tóxico. Você não reage, porque aprendeu a responder com escolhas, não com impulsos. Essa é a liberdade mais rara que existe. A de não se deixar arrastar. Parte 8. O recomeço sem plateia. Enquanto o mundo espera uma volta triunfal, você simplesmente volta. Não com aplausos, nem com frases de impacto, nem com legendas de superação. Você volta em silêncio. Volta para o café tomado com calma. Volta para o corpo que você negligenciou tentando carregar outros. Volta para os livros que te aguardavam enquanto você implorava por respostas alheias. Volta para si. Esse retorno é invisível para quem só enxerga o exterior. Não aparece no Instagram. Não é feito de festas, nem de viagens. Ele acontece em um domingo silencioso, na leitura de um trecho que acalma, num exercício feito sem vontade, mas com decisão, num não dito sem culpa. Você não está sumindo. Está se plantando. Está criando raízes em si mesmo. Está preparando o solo para uma nova vida, uma que não dependa de aprovação. E isso não precisa ser notado. Aliás, quanto menos for, melhor. Porque o verdadeiro recomeço não pede plateia. Ele pede presença. Marco Aurélio dizia: volte a si mesmo. É aí que mora o refúgio. E quando você volta, percebe, muita coisa era ruído. Muitas relações eram distração. Muitas urgências não eram suas. Você se encontra, e encontra paz nas rotinas simples. Na ausência de expectativas. No silêncio que antes parecia solidão, mas agora é lar. Você já não precisa mais se exibir. Precisa se habitar. E isso muda tudo. Quem te via como frágil agora não te reconhece. Porque seu brilho não é mais performance. É presença. Brilha nos olhos de quem está em paz. Brilha na escolha de quem já não aceita migalhas. Brilha em cada gesto pequeno feito com verdade. E quando notam, já é tarde. Você não precisa provar mais nada. Porque agora, você se basta. No fim, não é sobre ser lembrado com saudade. É sobre viver com verdade. Mesmo que, para isso, seja preciso perder tudo o que te impedia de ser inteiro. Você não se tornou frio. Você se tornou claro. Não se afastou do mundo, apenas voltou para si. E ao fazer isso, construiu algo que nenhum aplauso consegue comprar. A dignidade de quem não precisa mais gritar para ser ouvido.
A ausência ensinou. O silêncio curou. A paz permaneceu. E agora, quem te perdeu não sente apenas falta. Sente o vazio de ter tido acesso a algo raro e não ter sabido cuidar. Mas você não volta. Não por orgulho, mas porque entendeu que não há mais nada lá que valha o preço de se perder de novo. Você está em paz. Não para impressionar, mas porque aprendeu que estar bem consigo mesmo vale mais do que qualquer reconciliação forçada. E se você chegou até aqui, não com pressa, mas com presença, então essa mensagem foi feita para você. Agora me diga, qual dessas atitudes silenciosas você mais precisa cultivar em sua vida hoje? Qual gesto sereno te chamou? Qual pausa tocou o seu coração? Compartilhe comigo nos comentários. Não por vaidade, mas para que outros vejam que não estão sozinhos nessa jornada de voltar para casa. E se essa jornada faz sentido para você, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Aqui, cada palavra é um farol, cada vídeo, um retorno, e cada silêncio, um convite à lucidez. Curta, compartilhe, envie para alguém que precisa lembrar que ainda há força em ser calmo. Porque às vezes, tudo que uma alma cansada precisa ouvir é que não reagir também é resposta.